Uma das questões estratégicas para nós brasileiros é compreender a importância e a necessidade de colocar muita energia em cima da ideia dos BRICS. Os BRICS nada mais significa do que uma espécie de grande aparelho de desenvolvimento econômico e sustentável que 5 países acabaram fazendo com que isso se transformasse numa realidade muito, muito ousada e evidente que coloca sob preocupação, por exemplo, o domínio e o império norte-americano. Mas por que os BRICS são tão importantes? Primeiro porque os BRICS nascem em cima de uma ideia de agregar os maiores países, as possíveis potências do chamado mundo em desenvolvimento, os emergentes. Mas mais do que isso, se a gente analisar bem, os 5 países hoje existentes, eles começam isso lá em 2006, algumas tratativas, depois nós fomos avançando para 2011, quando entra a África do Sul e passamos a 5 países, e principalmente em Fortaleza, em nosso país, em 2014 nós tivemos a cúpula de Fortaleza, em que define efetivamente o BRICS e já começa a funcionar em junho de 2015. Pois bem, tudo isso para dizer o quê? Quando você reúne o Brasil, a China, a Rússia, a Índia, a África do Sul, você está reunindo 5 países que juntos têm 43% de todos os consumidores do planeta. Compreenderam bem? 5 países, pelo número de habitantes que tem quase metade de todos os consumidores do planeta. O que significa dizer que se a gente pudesse, num passe de mágica, dizer que esses 5 países transformaram tudo isso num grande mercado interno, eles estariam com quase 50% de todo o mercado interno do país, de toda a circulação de mercadoria, de consumo, enfim, de fluxo de recursos e de bens, de serviços, de obras. Parem para pensar. É evidente que você sempre teve no mundo uma questão estratégica, uma luta titânica, às vezes até guerras, em cima dessa questão pendular. A tal ponto que em determinado momento nós tivemos a Guerra Fria. Ou você era norte-americano, ou você era soviético. E isso levou a uma inimizade que derrubou o governo, matou muita gente, torturou muita gente. Enfim, um conflito estabelecido de muita violência, mas de dominação. Pois bem, é nesse sentido que os BRICS, eles significam alvorecer de algo novo. Porque nós estamos falando de 5 países que juntos têm 43% de todos os consumidores do planeta Terra. Vale dizer que a Índia, a Rússia, a China, o Brasil e a África do Sul, eles somam a maior parte da população do mundo. Se a gente pudesse, no exercício de mágica, transformar esses 5 países num único mercado interno, eles estariam circulando dentro desses países 43% de todo o consumo, de todas as obras, de todos os serviços, de todo o fluxo de recursos, de atividades e assim por diante. Imagina o que significa isso. Portanto, na hora que os emergentes, os países que estão se transformando em potência, os países que têm condições, portanto, de ter uma presença muito mais forte na geopolítica mundial, e que os Estados Unidos não participam disso, a gente pode compreender os interesses que estão por trás de tudo isso. Não podemos esquecer que num acordo feito com a vitória, inclusive capitaneado pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, estabeleceu um grande acordo e eles mudaram o padrão de moeda. O padrão era ouro. O que os Estados Unidos impuseram com a vitória na Segunda Guerra Mundial? E com a conivência, com a omissão de muitos países? Eles impuseram o dólar. Esse é o único país do mundo que emite a sua moeda e vale para o mundo inteiro. Para pensar. O que significa eu ter no fundo do meu quintal uma fabriqueta de dinheiro e que todo mundo tem que respeitar? Por isso eles não têm grandes crises. Eles emitem ou não emitem moeda. Eles fazem e desfazem. E emitem títulos do tesouro deles. Ora, se nós não voltarmos a um outro padrão,
de moeda, nós sempre vamos estarmos dominados pelo império norte-americano, que é o que fabrica ali, ó, a moeda, o papel, que vale para os outros países. Isso é a dominação mais explícita do processo econômico e financeiro. Mas o mais grave é que isso tudo mostra que os BRICS precisam ser tratados em nosso país como uma grande estratégia para o nosso próprio desenvolvimento. Porque se os BRICS têm um objetivo grande, inclusive, de trabalhar a infraestrutura e o desenvolvimento sustentável, quem não gostaria de ter como sócio a China? Será que a gente se associa à China? Ou só se associa e pede, inclusive de joelho, a penitência para os Estados Unidos? Beija a sua bandeira? Nada quando beijar a bandeira. Beijar a bandeira é coisa muito nobre, desde que seja a sua. As outras você respeita. Quando você se submete de maneira servil, você vira sócio minoritário. Você não é nem a nação emergente. Você não é nem potência regional e depois mundial. Sócio minoritário, sabe o que significa sócio minoritário? É sócio minoritário. Ele não vota, ele não decide. Ele é servil. Ele é subalterno, ele é dependente, ele é entreguista. E pior que os brasileiros que nos vendem, não, está errado isso que eu estou dizendo. Pior que os gringos que nos compram são os maus brasileiros que nos vendem. Isso eu aprendi muito no período que eu fui constituinte. E nós trabalhamos muito essa questão da soberania nacional, que aliás está na Constituição brasileira. Infelizmente, o atual governo está rasgando a Constituição em quase tudo, mas também no que diz respeito à soberania nacional. Porque a soberania nacional está no início, no meio e no fim da Constituição. Está inclusive na ordem econômica. Soberania nacional. Ora, nós estamos entregando, pela postura pusilânime dessa certa omissão, eu digo a todos, vocês lembram antes da campanha eleitoral, no final, depois do pleito e do resultado, e depois no início do governo, que o atual governo jogava todas as suas fichas, por exemplo, contra a China, e que dizia claramente de quanto até se reunindo com o embaixador, por exemplo, da ilha de Taiwan, que é uma ilha que, por certo, pertence à própria China, porque trata-se de dissidentes da China, e entre eles há um acordo. Eles trabalham junto em muitas coisas, inclusive no comércio bilateral. Pois bem, nós temos um governo no Brasil que agrediu os chineses, como agrediu os árabes, como agrediu tantos outros, porque é da sua essência a agressão, porque é da violência, da brutalidade. Mas quero voltar ao assunto principal. Os BRICS, na verdade, significa possibilidade de o Brasil participar de um clube como titular, como ator principal, não coadjuvante, não como convidado esporádico, de ser, portanto, titular da decisão de políticas na área, inclusive, do desenvolvimento infraestrutural e no desenvolvimento sustentável, com esses sócios. Agora, aí, de novo, tem que ser soberano. Eu quero me associar a você, mas no mínimo meio a meio. Eu não quero entregar, por exemplo, a base de Alcântara para que os Estados Unidos façam o que bem entenda, que tem, por exemplo, o melhor lugar do mundo para você lançar foguetes, para ter, por exemplo, satélites, e não tem nenhuma atividade hoje humana que não está ligado com satélite, do GPS, lá do Uber, da atividade agrícola, da atividade de segurança, da atividade ambiental, da própria área, por exemplo, das nossas fronteiras. Não tem nada hoje que não tenha alguma atividade ligada com satélite. Pois o Brasil teve um acordo com a China há mais de 30 anos, e depois com a Ucrânia, com a possibilidade de amanhã depois produzir satélite de maneira conjunta. Mas depois do satélite vem o foguete. Portanto, trata-se de tecnologia de última geração. Pois bem, nós entregamos tudo isso a preço de banana. Sabe o que está num acordo, inclusive com os Estados Unidos, na base de Alcântara, que o crachá para entrar na base de Alcântara, a partir dessa presença norte-americana, quem dá são os Estados Unidos. Um container que vem equipamentos dos Estados Unidos, o Brasil não tem direito a abrir. E não tem nenhum item que fala em transferência de tecnologia. É absoluta dominação.
é um país de joelhos. Os BRICS, ao contrário, pode se transformar na nossa alforria, a independência número 2. Por quê? Porque eu posso fazer um acerto com a China e dizer bem-vindos chineses, mas 49% nosso, 51% nosso e 49% de vocês. Ou no mínimo 50-50, meio a meio, em todas as áreas. E a China tem bastante dinheiro, inclusive na área de infraestrutura, e estão comprando tudo. E quem está comprando, inclusive no Brasil, não só espanhóis, não só de outros países, mas também os chineses e das estatais chinesas, que aqui no Brasil as estatais são consideradas inimigo do povo. São consideradas por esse governo como um atraso. E aí as estatais de outros países estão comprando as nossas estatais, em nome do quê? A grande questão que se coloca é: a quem serve o Estado? A quem serve o governo brasileiro? A quem serve esse Estado? A quem serve uma empresa estatal? A quem serve a Copel? A quem serve a Sanepar? A quem serve a Petrobras? A serviço do povo brasileiro? BRICS, a serviço do povo brasileiro? Maior mercado de consumidores do mundo são os 5 países do BRICS. Eu posso entrar nesses 5 países porque sou sócio deste clube, com negociações recíprocas, com multilateralidade, com um grito de independência, com um grito de soberania, mas de cooperação. A cooperação não significa inimizade. A cooperação significa crescer junto, desenvolvendo de maneira sustentável, de maneira articulada. Isso é cooperação, isso é solidariedade, isso é um outro jeito de olhar o mundo, portanto um outro jeito de governar. Grito de independência, soberania nacional, e os BRICS venham para o nosso dia a dia.